Graça e paz. Amém. Nós estamos vivendo um momento tão delicado em nossa nação que eu queria hoje pegar um pouco desse momento delicado e usar como base introdutória para essa mensagem de hoje. Parece que a palavra queda tem sido a mais frequente no nosso meio político, né? Cai ministro aqui, cai presidente ali, cai senador dali, cai não sei quem. A queda está presente no mundo. Algumas pessoas, por razões diversas, têm caído de lugares muito poderosos. Pessoas que estavam imbuídas, ou estavam com a certeza de grande poder em suas mãos, estão hoje desesperadas, sem conseguir dormir, porque vem aí delações, vem aí histórias e mais histórias que vão incluir os nomes e partidos, etc., e muita gente que já caiu e outras que vão cair. Mas o que será que está acontecendo? Por que será que tantas quedas estão acontecendo? Talvez alguns tenham aí uma formação mais política e sejam capazes de fazer uma análise econômica, uma análise política, uma análise filosófica, e cada um tem a sua forma de interpretar o porquê de tantas quedas. Eu quero falar apenas de uma coisa, da razão teológica, ou a razão bíblica pela qual essas quedas estão acontecendo, mas eu não quero falar deles, eu quero falar de nós. Quero falar deles apenas como exemplo para se ver que não há posição humana que um homem possa ocupar que não possa ser destruída, derrubada. Que não há poder humano que seja por si mesmo sustentado. Que não há arrogância humana que possa sustentar-se por toda a vida. Não há força humana que seja capaz de dar suporte de maneira sustentável a nenhum tipo de poder sobre essa terra. Hoje você é presidente dos Estados Unidos, amanhã você é alguém esquecido. Hoje você é senador da República no Brasil, amanhã você caiu numa delação premiada. Hoje você é funcionário público, sei lá, do alto escalão da Receita Federal, amanhã você é só um aposentado. Hoje você é, sei lá, o cara que mais brilha na televisão brasileira, amanhã você é só um velho esquecido. A força humana não lhe sustenta. Não tem como. Em algum momento da vida, nossas forças se esvaem, nossas pernas ficam fracas, nossos braços ficam murchos, nossa beleza se acaba, a nossa prodigalidade perde o sentido. Sabe, a nossa eloquência é derrubada pela eloquência de pessoas mais fluentes, a nossa inteligência é derrubada por pessoas mais inteligentes, a força dos nossos braços se esvai com o tempo. Como ser humano, as nossas forças não são capazes de nos levar tão longe quanto pensamos. Por isso, o título da nossa pregação hoje é: de onde vem a sua força? De onde está? De onde vem a sua força? Onde e como você pode encontrar uma força que seja de fato sustentável? Eu sei que todos vocês sabem a resposta aqui, né? Salomão já dizia: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás, neles não tenho prazer. E a partir daí Salomão começa a discorrer sobre todas as formas como o ser humano enfraquece
diante de si mesmo, diante da sociedade, diante de todas as coisas. Hoje eu quero lhe convidar para refletir sobre isso, abrindo a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo, depois de falar com os Efésios sobre vários e vários assuntos, ele entra nas questões da vida prática, fala sobre família, fala sobre a autoridade de pai sobre os filhos, fala sobre relação entre marido e mulher. E agora, ele entra em algo muito forte e muito especial. Ele diz assim, ele deixa esse assunto por último ali, no finalzinho da carta, antes de suas despedidas, e diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Está aqui a resposta para a pergunta: de onde vem a sua força? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo diz isso se referindo a todos os assuntos que ele vinha tratando e aos assuntos que ele vai começar a tratar. Ele diz isso porque a força do poder de Deus é suficiente, é primordial para que possamos viver a unidade da família, para que possamos entender a sociedade, para que possamos viver bem dentro do nosso emprego, dentro do nosso trabalho, para todas as coisas da vida. Ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esse texto da carta de Paulo aos Efésios é muito forte, muito bonito e muito poderoso. Aqui ele começa a falar sobre forças que vêm de Deus. E olha para os céus dizendo: a minha força vem do grande poder de Deus. Ou busquem a sua força, ou busquem fortalecer-se na força do nosso Deus. Preparem-se para as ciladas do diabo. Olha que tipo de preparação Paulo está querendo para nós. Quando nós pensamos que estamos seguros, aí sim é que estamos de fato perdidos. Sun Tzu, um guerreiro lá da época antes de Cristo, na China, dizia que você deve olhar o seu inimigo e atacar onde ele pensa que é mais forte.
porque normalmente ele não se protege. E Paulo aqui está nos dando uma lição muito forte sobre isso, porque às vezes nós pensamos que somos fortes. Pensamos que somos fortes emocionalmente, que somos capazes de suportar pressões, que somos capazes de suportar pecado, que não precisamos de ajuda, que não precisamos confessar, que não precisamos da igreja, que não precisamos de grupos pequenos, que não precisamos, do diálogo com as outras pessoas, que não precisamos trocar experiências, que eu devo esconder o que tem dentro de mim só para mim. E Paulo está aqui nos dando, para começar, uma grande lição de humildade, para nos fazer compreender que nós somos pequenos e frágeis, e que há uma luta espiritual muito forte ao nosso redor. Uma luta que não pode ser vencida com nenhum status de poder, com nenhum tipo de força, seja força financeira, intelectual ou emocional. Mas Paulo está nos ensinando aqui que há sim uma batalha espiritual contra a qual nós devemos lutar o tempo inteiro. Quando eu comecei a usar como exemplo o que está acontecendo no nosso Congresso Nacional, na presidência da República, etc., no Brasil, gente, presta atenção, vamos ser honestos, não importa de que partido você é, sabe? Vamos parar com isso. É pecado. O que houve em Brasília é pecado, é destruição, é gente arrogante, achando que pode fazer tudo o que quer. É gente arrogante destruindo gente arrogante e sendo destruída por gente arrogante. É mentiroso destruindo mentiroso. É cobra engolindo cobra. É pecado destruindo uma nação inteira. Estava vendo hoje 11 milhões de desempregados. E as pessoas ainda brigando no meio da rua. Esse partido aqui é o melhor. Esse partido aqui é o melhor. Gente, deixa de besteira. O que está acontecendo na nossa nação é que a nossa nação está consumida pelo pecado. Pelo pecado. Pecado que está lá em Brasília, pecado que está dentro das famílias, pecado que está no cobrador de ônibus que rouba a passagem, pecado que está no médico vendendo atestados falsos, pecado que está no contador driblando a Receita Federal, pecado que está na Receita Federal, no fiscal bandido engolindo bola, pecado no crente que mente para a esposa, no adultério, pecado dentro do seu quarto quando você se tranca para olhar pornografia, pecado que de alguma maneira vai ser cobrado. Pecado. É contra isso que Paulo está nos chamando para lutar. Ele está nos chamando para lutar contra algo que nós não vemos propriamente, mas contra algo que nos atinge frontalmente, que é a obra de Satanás em nossas vidas. É a tal da batalha espiritual a que ele se refere, aqui já no versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Uma vez uma pessoa passou um WhatsApp para mim, meio confusa, com essa tradução da NVI, que diz que nossa luta é contra poderes e autoridades. Aí dá a impressão de que nossa luta é contra os governantes, contra as pessoas que exercem autoridades. Não. É contra os poderes e autoridades do mundo tenebroso. Tá? É a mesma coisa da tradução antiga, de principados e potestades. São sinônimos, apenas uma modernização da língua. Então, poderes e autoridades do mundo das trevas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o diabo arma ciladas tão fortes contra a gente, que a gente fica com ódio de pessoas
quando a única coisa que nós deveríamos ter era a força do nosso Senhor para uma luta espiritual. Deixa eu te explicar um pouquinho na prática o que é que eu quero dizer com isso, o que é que Paulo está ensinando aqui. Sabe, aquela pessoa que te apurrinha no trabalho, ou aquele vizinho que enche o teu saco ouvindo música de Wesley Safadão bem alta, 7 horas da manhã no domingo até de noite. Pois bem, não é contra ele a tua luta, não. A tua luta é contra a cilada do diabo que está armando para que você odeie o seu irmão, para que você fique com raiva, para que você rompa relacionamentos, para que você seja intolerante com o mal dele, com o erro dele, com o que te perturba. Sabe, quantas vezes as pessoas querem resolver na violência coisas que poderiam resolver na paz? Quantas vezes as pessoas poderiam evitar problemas maiores simplesmente conversando? Mas nós caímos em ciladas. Essas ciladas podem ser tentações sexuais, podem ser, uso de pornografia, podem ser tentações financeiras, podem ser tantas outras coisas. O que Paulo está nos advertindo aqui é que essas ciladas que o diabo coloca na nossa vida nos dão a impressão de que são as pessoas ao nosso redor que não prestam. E por isso nós temos a impressão de que estamos lutando contra elas. E aqui vai uma questão. Sabe, eu sei que nessa plateia com certeza tem pessoas que não falam com parentes aqui, que romperam relações com parentes, com pai, com filho, com irmãos, com primos, não sei. Eu sei que tem gente aqui que tem inimigo por questão financeira, porque alguém tentou te explorar. O que Paulo está dizendo aqui é que essa tua luta não é contra essa pessoa. Essa tua luta é contra o inimigo de nossas almas. A força que Paulo nos chama a ter e a invocar para nossas vidas agora é a força de Deus para lutar contra esses principados e potestades, contra essas autoridades dominadoras do mundo das trevas, contra algo que acontece ao nosso redor por causa do pecado. Ou seja, Paulo está nos chamando para lutar contra a raiz do pecado e não contra as pessoas. Nós devemos ser poderosos contra o mundo das trevas e não contra as pessoas. Nós devemos nos levantar contra as questões mais espirituais. Esses dias, algumas pessoas saíram novamente do grupo do SH, e aí eu fui saber a razão. É porque um irmãozinho, certamente novo na fé, entrou no grupo, no nosso grupo lá do Ministério só de Homens, e aí colocou uma mensagem de Chico Xavier. Aí o cara sai do grupo, porque o cara colocou uma mensagem de Chico Xavier. Aí alguém, pastor, tu vai atrás dele? Eu vou não, atrás de crente porqueira eu não vou mais não. É isso mesmo, é crente porqueira. E desculpe se você está aqui no auditório, não quero nem saber, você é crente porqueira. O cara entra, meu irmão, se confunde, o cara está confuso na fé, é recém-convertido, com certeza ele é recém-convertido, porque entra num canal evangélico e bota uma mensagem lá de Chico Xavier. Se você não concorda, meu irmão, vá lá e bote um versículo, converse com o cara, chame em amor, diga, meu irmão, olha só, com muito respeito e com muito amor, eu quero lhe dizer que a mensagem aqui é outra. Vamos ler aqui a Bíblia, vamos colocar, até porque o irmãozinho que colocou a mensagem de Chico Xavier, em seguida colocou mais umas 5 mensagens, todas bíblicas e lindas. Não, mas o cara tem que sair do grupo, porque ele não pode conviver num grupo que tem lá
E se o cara for espírita, qual é o problema? Se ele for macumbeiro, qual é o problema? Eu quero encher a igreja de espíritas e de macumbeiros. Eu quero falar de Jesus para eles. Eu quero falar de Jesus para quem não o conhece como eu conheço. Mas por que isso? Por que essa intolerância com as pessoas, quando a nossa luta deve ser contra as hostes celestiais? Por que essa confusão que nós fazemos em apontar os dedos para as pessoas, quando deveríamos estar, na realidade, dobrando os nossos joelhos diante de Deus? E é sobre isso que Paulo está falando nesse lugar. A primeira coisa que eu quero aprender aqui desse texto é o seguinte: que Deus deseja que você esteja forte, por causa da grande batalha espiritual contra os poderes e autoridades do mundo em trevas. Ora, meus amigos, nós não precisamos ser fortes para enfrentar pessoas, nem para ser intolerantes. Nós precisamos ser fortes para glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Me permita mostrar a vocês 3 exemplos da Bíblia. Um homem chamado Salomão, do qual a Bíblia diz que nunca houve e nem haverá um homem mais sábio do que ele, em todos os tempos. Pecou porque não conseguiu resistir à tentação de ter 300 mulheres e 700 concubinas. Caba corajoso, hein? 300 sogras, é muita sogra. Mas Sansão, a Bíblia mostra que era um homem muito forte. Um homem que na humanidade jamais houve alguém tão forte, capaz de derrubar árvores, de jogar animais para cima. Sansão caiu por causa de uma mulher chamada Dalila. A mulher aporrinhou tanto o juízo dele, que ele sucumbiu à tentação, porque era uma mulher estrangeira com quem Deus tinha dito: não se envolva, não se envolva, não se envolva. Mas ele vê lá a mulher bonitona, vai lá. O terceiro é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Cai também por causa da beleza de uma mulher. Vai lá, adultera, se torna assassino de um amigo. Mas, pastor, você está querendo dizer que a culpa é da mulher em tudo? Não, de jeito nenhum, passa longe disso. É culpa dos 3 cabas safados, que não pode ver um rabo de saia, que não buscam em Deus a força para lutar contra a sua grande fraqueza. Quando eu olho hoje as estatísticas que se apresentam acerca da igreja, eu vejo que tanto entre homens quanto entre mulheres também, tá? O grande problema da igreja do Senhor hoje chama-se pornografia. Homens e mulheres viciados em pornografia. Pessoas que não conseguem mais trabalhar direito. Pessoas que não conseguem mais se relacionar com pessoas reais. Outras pessoas viciadas em redes sociais. Outras pessoas viciadas em tantas outras questões, mas a pornografia, infelizmente, tem sido o grande mal da igreja do Senhor. E quando eu olho para a queda de Salomão, a queda de Sansão, a queda de Davi, eu vejo que todos 3 tinham uma fraqueza conhecida deles, mas uma incapacidade total de lidar com essas fraquezas, porque não foram buscar em Deus a força específica para aquilo ali. Algumas pessoas acham que podem vencer seus vícios sozinhas. Ou algumas pessoas acham: não, eu olho assim pornografia de vez em quando, mas eu não sou viciado não. Eu fumo um cigarrinho, mas eu não sou viciado não. Sabe, lá no centro de recuperação, quando eu era diretor lá da casa de recuperação, o que mais tinha era filho de crente lá dentro.
que dizia assim: não, pastor, eu paro na hora que eu quiser. Eu digo: o problema é que você não quer, né, meu irmão? O problema é que eu não quero. Eu digo: pois é. Realmente você para na hora que você quiser. O problema é que você não é capaz de querer. Nós ficamos nos enganando, mentindo para nós mesmos. Davi, Sansão, Salomão caíram por meio das mesmas fraquezas. E aqui Paulo diz: fortaleçam-se na força do Senhor e no seu grande poder. Busque em Deus a força para isso, mas busque também na igreja a ajuda para sair daí. Busque alguém que possa lhe socorrer, alguém que possa lhe aconselhar, alguém a quem você possa prestar contas. Talvez a melhor coisa da vida seja você ter que prestar contas a alguém. A melhor coisa do mundo é você chegar para alguém mais maduro do que você e dizer: meu irmão, minha irmã, eu estou com um problema sério. Eu estou viciado em compras. Eu estou viciado, eu me tornei consumista compulsivo. Não posso viver sem comprar. Confessa e permite ao teu irmão que ele tire satisfação com você, que ele ligue para você e diga: e hoje, como é que foi? Conseguiu? Resistiu? E hoje, como é que foi? Há irmãos aqui na nossa igreja que confessaram o seu problema com pornografia, que se permitiram cuidar, que se permitiram dizer: olha, eu tenho problema com pornografia, estou viciado. E aí o outro irmão ligava para ele: e aí, meu irmão, como é que está você e tal? Meu irmão, estou aqui nos cascos, estou doido para ir olhar. Ele dizia: não, brother, vamos sair, vamos para outro lugar, vamos nos cuidar, vamos nos fortalecer em outra coisa. Sabe, busque ajuda em Deus e busque ajuda na igreja do Senhor. Você não é forte, meu irmão. Não tenha essa ilusão. Você não é forte. Não se iluda, não pense que você vai deixar seu vício na hora que você quiser. Não pense que você pode fazer o que você quiser. Você não pode. Você precisa de Deus na sua vida, da força de Deus. E olha, quando Paulo te diz isso aqui, ele não está te julgando, não. Ele está te dando espaço para estar mais perto de Deus. Eu recebi hoje no WhatsApp uma ilustração que eu achei muito legal. Diz que 3 garotos chegaram para um pastor e perguntaram: pastor, como é que eu faço para estar cheio do Espírito, pastor? Para que eu não viva mais pecando. Como é que eu faço para estar cheio do Espírito? O pastor pegou uma peneira, entregou a eles e disse: vão até o rio e tragam essa peneira cheia de água para mim. Os meninos ficaram meio assim, mas disseram: não, deve ter alguma lição nesse negócio, eu vou lá, vamos ver. E obviamente passavam a peneira no rio, enchia-se de água e quando levantava a água esvaziava. E repetindo, 2 deles foram logo embora e o terceiro ficou lá tentando descobrir qual era a lição que aquele pastor estava dando. E aí quando o pastor chega mais tarde ao rio, está lá o garotinho ainda insistindo naquilo e disse: pastor, eu não consigo. Todas as vezes que eu boto a peneira dentro do rio, ela se enche de água, mas quando eu levanto, ela se esvazia. Ele fez: meu filho, você descobriu a resposta. Para que você esteja cheio do Espírito, é necessário que você esteja mergulhado no Espírito. Porque todas as vezes que você sai do Espírito, você se esvazia do Espírito. E é assim que o crente deve buscar a sua força em Deus. O crente deve buscar a sua força em Deus, buscando mergulhar todos os dias no Espírito. Precisamos ter disciplina espiritual. Precisamos buscar a palavra, precisamos buscar a oração, precisamos buscar o jejum, precisamos ter conversas edificantes,
Precisamos gastar nosso tempo com coisas que sejam boas. Ao invés de estar no Facebook lá olhando a vida dos outros, vai ali e ouve uma pregação de um pastor na internet. Entra aí, vai ver alguma coisa de futuro, vai fazer um curso de teologia online, vai, sei lá, cuidar sei lá, fazer tua profissão, mas busca alguma coisa que seja útil e mergulha no Espírito. Porque sem isso, meu irmão, você não tem força nenhuma. E aqui eu volto a te dizer, não fica aí se achando a pior das pessoas, porque você está dentro de algum pecado que eu falei aqui. Não fica aí se destruindo, se maldizendo e dizendo, como eu sou miserável, eu não sou ninguém diante de Deus, como eu sou uma porcaria dentro dessa igreja. Não fica pensando isso não, meu irmão. Fica pensando somente no seguinte: olha como eu sou amado por Deus, porque mesmo sendo eu quem sou, Ele mandou o seu Filho para morrer no meu lugar, e hoje Ele me dá uma chance de me retratar novamente, de me reconstruir, seja qual for o meu pecado. Deus não está olhando para o teu passado, nem para o teu futuro, está olhando para você agora. Deus não está esperando que você se torne perfeito para ir para a presença dEle, não. Deus quer que você vá como você está. E aí sim Ele vai começar a lhe transformar. Entenda isso, meu irmão e minha irmã, como uma mensagem de esperança e não de condenação. Paulo nos ensina em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Mas é necessário que nós nos purifiquemos, é necessário que nós busquemos o Espírito, é necessário que nós estejamos nos enchendo a cada dia como aquela peneira daqueles meninos, entrando no Espírito Santo e nos permitindo invadir pelo poder de Deus, para que sejamos de fato poderosos, não no mundo carnal, mas poderosos contra as forças do mal, aquelas que lutam para nos enfraquecer. Queridos, nós não precisamos ter medo do diabo, porque ele não é capaz de fazer nada contra um ungido de Deus. Nós precisamos ter medo do pecado. Nós precisamos ter medo da nossa própria conduta, do nosso amor ao pecado. Então olha para dentro de si e vê. Claro que é necessário que nós olhemos para dentro de nós mesmos, mas olha com esperança. E o que você achar de podre lá dentro, aí quando você achar toda a podridão que houver dentro de você, aí você olha para o céu, e aí você vai ver que há sim como limpar tudo isso, e recomeçar, e construir tudo de novo, por meio do poder do Espírito Santo, por meio da força que Deus nos dá. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas é necessário que nós busquemos. A segunda coisa que Paulo nos ensina é que Deus deseja que você esteja forte, porque a batalha espiritual pode ser vencida com a sua armadura. E aí eu queria que você me acompanhasse um pouquinho na sua Bíblia aí, e visse aí o versículo 14, a primeira descrição que ele faz sobre a armadura de Cristo. A armadura de Deus. Cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Primeira coisa que Paulo fala, que para nós vencermos nossa batalha espiritual, nós devemos nos cingir com o cinto da justiça, o cinto da verdade e com a couraça da justiça. Gente, há uma coisa que vocês já prestaram atenção? Como nós temos a impressão de que a mentira pode nos proteger? Vocês já prestaram atenção? Olha se não é. Muitas vezes, não todas é claro, mas muitas vezes, quando nós nos vemos em situações meio complicadas, como é que a gente tenta se proteger? A gente inventa aquela mentirinha. Diz aí que eu não estou. Ou então, como minha sobrinha faz, não fui eu não.
né? Quebra o negócio, na mesma hora está lá, com os 2 pedaços, um na mão, outro na outra. Fui eu não, titio. Foi não. Nós pensamos que a mentira pode nos proteger. Nós imaginamos que a mentira é uma espécie de escudo. E aqui Paulo diz, não, Senhor, verdade e justiça. O cinto da verdade e a couraça da justiça são os primeiros pontos para que nós possamos ir adiante nessa luta espiritual. Pastor Sérgio, uma vez me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Disse assim, diga sempre a verdade e Deus se encarregará de todas as consequências. O que nos protege é Deus. O que nos protege é o Senhor. Mas como nós vamos buscar a proteção de Deus, se nós colocamos entre nós e Deus tudo aquilo que nos afasta dele? A mentira me afasta de Deus, a injustiça me afasta de Deus. Por isso Paulo diz, para usarmos o cinto da justiça, o cinto da verdade e a couraça da justiça, seja justo e seja honesto, seja verdadeiro. Não use a mentira como seu escudo. No versículo 15 ele diz, prontidão para o evangelho da paz. Engraçado ele usar esse adjetivo aqui para o evangelho, né? O evangelho da paz. Olha só que interessante. Paulo está nos chamando a atenção para o fato de que nós devemos olhar para o evangelho como um instrumento de paz, e não como um instrumento de guerra, não como um instrumento de conflito, não como um instrumento religioso. Sabe, são atitudes, às vezes, muito fervorosas. Às vezes as pessoas estão cheias de fé, mas elas confundem a realidade da vida espiritual e usam o evangelho para provocar verdadeiras guerras. E Paulo diz, gente, prestem atenção na prontidão do evangelho da paz. E tendo os pés calçados, diz no versículo 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, por onde você for, seja sempre um emissário da paz. Gente, é muito triste ver como alguns cristãos se comportam nos lugares onde andam. Cristão que é confuseiro em casa, cristão que é confuseiro no trabalho, cristão que chega aqui, levanta os braços, canta, faz, sabe, rodopia, pula, dá salto solto dentro da igreja, e grita aleluia, e não sei o quê. Mas chega no trabalho, não tem quem aguente o cara. Chega dentro de casa, não tem quem aguente. Tamanha hipocrisia. O evangelho da paz é aquele que dá testemunho. O evangelho da paz é aquele que faz as pessoas ao nosso redor se sentirem bem conosco. O evangelho da paz é aquele que nos faz entender que vale a pena estar ao lado daquela outra pessoa. O evangelho da paz é aquele onde eu não preciso ter sempre razão. Pessoal, uma das coisas que tem destruído casamentos, que tem destruído relacionamentos de todos os tipos, não só de casamento, é a mania de querer ter sempre razão. Eu estou certo e você está errada. Lembra aqui de Ariano Suassuna, que brincava dizendo que ele dividia o mundo em 2 tipos de gente: os que concordavam com ele e os que estavam errados. Mas parece que tem muita gente levando isso a sério, né? Principalmente dentro do casamento, ou nas relações familiares. Olha, ou você concorda comigo, ou você está errado, ou está errada. Né? E aí, gente, não dá para viver isso. O evangelho da paz é aquele que faz a gente rebater a grosseria com o amor. É aquele que é feito com a palavra de tranquilidade, com a serenidade, e não com a troca de pontapés o tempo inteiro. Calçar
o evangelho da paz. Onde quer que você ande carregando paz. No versículo 16, ele diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha que coisa linda. O escudo da fé, com o qual poderemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ora, é quase uma mangueira de bombeiro aqui. Por meio da fé, meu irmão, por meio da fé nós podemos apagar as lanças, as flechas, os foguetões que são lançados contra nós. Por meio da fé nós podemos compreender o mundo com outros olhos. Por meio da fé nós podemos amar as pessoas. Por meio da fé nós podemos considerar que as pessoas que estão ao nosso lado não são culpadas de todas as coisas ruins que acontecem. Por meio da fé eu posso perdoar, posso vencer, posso caminhar. Por meio da fé eu posso mover montanhas, diz o Senhor. Mas sem o escudo da fé, meu irmão, eu vou ser um incêndio ambulante. Se não for por meio da fé, eu vou ser um incêndio, um incendiário. Vou viver provocando discórdia, vou viver provocando o mal. Verso 17, ele diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, gente, tem que ser duro novamente, porque, infelizmente, muitos crentes estão esquecendo do capacete da salvação e, principalmente, da espada do Espírito. Muitos crentes estão esquecendo que a nossa recompensa em Cristo é a salvação, e não outra coisa qualquer. Muitos crentes estão vindo à igreja em busca de bênçãos que não sejam a salvação. Muitos crentes estão esquecendo que a nossa recompensa é a obra conclusa de Cristo na cruz. E mais ainda, estão esquecendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E aí você pega um versículozinho solto que alguém lhe mandou no WhatsApp e você pensa que conhece a Bíblia. E aí você abre a caixinha de promessas e acha que conhece o suficiente. Mas a palavra diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E se você quer vencer as batalhas espirituais da sua vida, conheça, mas conheça profundamente a palavra de Deus. Dedique-se a isso. Gaste algum tempo, invista algum tempo, pelo amor de Deus. Sabe, nós temos o ideal aqui, que acho que nem 15% da nossa igreja está matriculado. E todos os meses temos professores, sabe, se preparando, se esforçando, e pastores, e todo mundo fazendo um esforço para ter o melhor ensino bíblico possível, mas não dá quórum, não dá gente. As pessoas, os crentes, parece que não se interessam mais pela palavra de Deus. Todo mundo tem acesso a uma Bíblia, seja no celular, no iPad, no computador, na internet, na livraria. Mas parece que é um livro muito vendido, muito acessado e pouco lido. Então olhe para dentro de você e veja como a armadura de Deus está no seu corpo até agora. Veja como você está construindo, porque Deus não quer você fraco. Deus quer você forte. Deus quer você forte para vencer a batalha espiritual. E o terceiro e último ponto que eu quero tratar com vocês é que Deus deseja que você esteja forte, porque a batalha espiritual pode ser vencida por meio da oração. Veja, por favor, os versículos 18, 19 e 20, quando Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes.
Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo pede aqui oração por todos os santos, e especialmente pelas lideranças, pelas pessoas que têm que levar o evangelho. Mas ele pede que orem em espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo nos ensina que a oração não é um momento que nós paramos e o pastor pede para a gente fechar os olhos. A oração não é um momento em que a gente se curva e se coloca de joelho ao lado da nossa cama. A oração deve ser uma continuidade em toda a nossa vida. Nós devemos nos manter em oração, e aí eu volto à história dos meninos. Mergulha a tua peneira no rio. Mergulha a tua alma no Espírito, porque o Espírito está lá. Mantenha-se em oração constante. Que a tua oração seja constante, não só por você, mas por todos os santos. Que a tua oração não seja só uma chamada a cobrar a Deus: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, não já é tempo de eu ter um marido? Senhor, não já é tempo de eu ter uma esposa? Senhor, não já é tempo do meu filho passar no vestibular ou coisa desse tipo? Para só de cobrar a Deus, ora. Ora por ele, também pelo teu filho, por teu marido, teu futuro marido, por quem for. Ora por quem você quiser, mas ora por todos os santos. Ora pela igreja, ora pelos teus líderes. Paulo diz: orem por mim, para que eu tenha coragem para pregar o evangelho. Se Paulo precisava dessa coragem, imagina os pastores aqui que sobem aqui, esses porqueirinhas que sobem aqui. Imagina o quanto nós precisamos e o quanto nós às vezes trememos e tememos diante da necessidade da pregação do evangelho. Orem pela sua nação, pela nossa nação. Orem para que nossos políticos sejam transformados pelo Espírito Santo. Orem, porque não é a educação nem a ética que vai resolver esse país, meu amigo. Eu sou professor de filosofia, eu acredito muito que o país precisa de educação, mas vou dizer a você, não é a educação que vai transformar esse país, porque eu conheço muito professor pilantra. E nenhum desses que fraudou o nosso país, que detonou com as finanças públicas, nenhum desses foi aluno de escola pública, não. O que falta ao nosso país é o Espírito Santo. O que falta ao nosso país é a oração dos seus crentes. O que falta ao nosso país é a força de um povo santo que agrade a Deus. E esse povo somos nós. E Paulo nos ensina que certamente haverá vitória para esses que oram. Certamente haverá vitória quando os nossos joelhos se dobrarem, quando os nossos corações se inclinarem, quando as nossas mentes estiverem nas coisas de Deus. Certamente haverá vitória, mas não uma vitória particular, mas a vitória do corpo de Cristo. Orem, revistam-se, encham-se do Espírito Santo. Encham-se, porque a mensagem aqui hoje, como eu já disse, não é para você sair destruído, mas é para você sair esperançoso. Esperançoso de que Deus hoje quer recomeçar toda a história. Comigo, com vocês, com cada um de nós. Levante-se em oração. Deixe o passado para trás. Apenas olhe para agora e veja como você está nesse momento. Olhe para você e veja quem você é e o que é que você quer ser. Mas não apenas com os olhos carnais, mas com os olhos do Espírito. E olhem quem você quer ser no reino de Deus.
Pergunte a Deus onde está a tua força. E por quê? Talvez você em algum momento do passado não tenha conseguido ser forte. Mas hoje eu te digo, o Senhor quer que você seja forte. O Senhor quer que você seja forte. Porque por meio da oração vocês conquistarão a vitória para o reino de Deus. Porque essa vitória está na armadura de Deus. Porque essa vitória está na palavra de Deus. Revistam-se. Coloquem-se diante de Deus. Coloquemo-nos diante de Deus. Eu queria poder de alguma maneira um dia dizer assim, chegar algum momento e dizer, Senhor, hoje eu não pequei. Ah, como seria maravilhoso. Não, eu peco todos os dias. Eu erro todos os dias. E acho lindo, o meu Deus, dizer que as suas misericórdias não têm fim, mas renovam-se a cada manhã. A cada dia o Senhor está disposto a reconstruir a nossa história e a recomeçar todo o significado de nossas vidas. E hoje, o significado que Ele quer te dar é que a minha força te basta. Quando Paulo olhou para o Senhor, em oração, reconhecendo seu pecado, diz que por 3 vezes ele pediu, retira de mim esse espinho que fere a minha carne. O Senhor apenas lhe respondeu, a minha graça te basta. Hoje eu digo a vocês, meus queridos, não importa o tamanho dos espinhos, não importa o quanto você foi machucado, ou o quanto você machucou, não importa o que te fizeram ou o que você fez, não importa essas circunstâncias da vida, passam, simplesmente passam. Hoje Deus quer te fortalecer por meio da graça. Ele deseja que você seja forte, mas não forte com qualquer força, forte com a força dEle. Para que por meio dessa graça maravilhosa, você possa continuar a sua luta e ir adiante. Mas não pense em ser forte apenas para a sua vitória particular. Pense em ser forte para algo muito mais lindo, muito mais precioso. A vitória do reino de Deus sobre toda a obra de Satanás. Nós estamos caminhando, meus irmãos, para o fim. Para o fim da história como nós a conhecemos. Queridos, depois da primeira vinda de Cristo, nós iniciamos o período apocalíptico. Nós iniciamos o período em que haverá grande tribulação, em que haverá dores, em que haverá muita coisa feia pela frente. E por isso, Deus em sua misericórdia deixou a sua palavra e deixou o Espírito Santo para nos renovar e para nos fortalecer. Talvez hoje a palavra não tenha sido tão poética e tão linda quanto você gostaria que fosse. Mas vou te dizer uma coisa. Quando eu li esse texto hoje e decidi pregar sobre ele, a única coisa que o Espírito me dizia era: pare de pensar apenas em você e comece a construir junto comigo o reino da eternidade. Pare de olhar tanto para o seu umbigo e vá em frente como reino de Deus, como participante do reino de Deus, e não como homenzinho que se acha com mais direito do que os outros. Construa
a história do fim. Porque é essa história que nós vamos construir. A história do fim.